Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 26 do livro do profeta Isaías. Atenção que nós estamos no Apocalipse de Isaías. O que é o Apocalipse de Isaías? São esses 4 capítulos. Capítulo 24, capítulo 25, capítulo 26 e capítulo 27. O Apocalipse de Isaías é o profeta usando uma linguagem apocalíptica que é recheada de oráculos, profecias sobre destruição, sobre catástrofes, mas também na linguagem apocalipse existem as orações de ação de graça, de reconhecimento do poder de Deus. Muito bem, então nós estamos aqui no 26, no capítulo 26, que é o chamado Apocalipse de Isaías. Lembrando que nós estamos também no primeiro Isaías. O primeiro Isaías vai do capítulo 1 ao capítulo 39, que é o período de atividade do profeta. É quando o profeta está vivo e em atividade. O profeta ele ficou em atividade no período do rei Acais, do rei Ezequias. Ok? Então vamos lá. Hoje você vai ver, neste capítulo 26, o que nós chamamos de Cântico da Cidade Forte. Cântico da Cidade Forte. E é importante lembrar que, a partir do versículo 7, inicia-se uma grande oração de ação de graças. Então, o capítulo todo praticamente é uma grande oração de ação de graças. Linda, hein? Uma oração muito linda. Porque essa oração de ação de graças, ela faz parte dessa linguagem apocalíptica, que Isaías usa para justamente alertar o povo sobre a fidelidade, sobre a presença do seu povo junto de Deus. Então, é uma maneira do profeta chamar a atenção do seu povo. Vamos lá? Então, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e eu quero que você conte para as pessoas, fala, vem aqui, vamos ler a Bíblia junto. Como é que a gente vai ler a Bíblia junto? Começa do capítulo 1 do Gênesis. Lá do Gênesis, isso mesmo. Procura aí na playlist os livros, Tem Gênesis, tem Êxodo, tem Levítico, tem Número e tal, até chegar aqui. Se você está aqui comigo, vamos em frente. Vamos lá em frente, ó. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Capítulo 26 do livro do profeta Isaías. Veja só. Naquele tempo será cantado este cântico na terra de Judá. Nós vimos uma cidade forte em que se pôs por proteção muro e antemuro. Abri as portas, deixai entrar um povo justo que respeita a fidelidade, que tem caráter firme e conserva a paz, porque tem confiança em vós. Tende sempre confiança no Senhor, porque o Senhor é o rochedo perene. Ele derrubou os que habitavam nas alturas e destruiu a cidade soberba. Derrubou-a por terra e ao nível do chão reduziu. Ela é calcada aos pés pela plebe, sob os passos dos indigentes. A partir de agora começa uma grande oração. O caminho do justo é reto, vós aplanais a senda do justo, seguindo a vereda dos vossos juízos. Senhor, nós vos esperamos, por vosso nome e vossa memória, nossa alma aspira. Minha alma vos deseja durante a noite, meu espírito vos procura desde a manhã. Quando vossos juízos se exercem sobre a terra, os habitantes do mundo aprendem a justiça. Porém, se perdoar o ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão, ele se entregará ao mal e não verá a majestade do Senhor. Senhor, vossa mão está levantada sem que o percebam, que vejam vosso ardente amor por vosso povo e sejam confundidos, e que o fogo, bom para os vossos inimigos, os devore. Senhor, proporcionai-nos a paz, pois vós nos tendes tratado segundo o nosso procedimento. Senhor nosso Deus, outros membros além de vós nos têm dominado, mas não queremos reconhecer outros senão a vós. Os mortos não viverão, as sombras não ressuscitarão, porque vós os castigastes e destruístes e apagastes
até sua memória. Aumentai a nação, Senhor, aumentai a nação, manifestai vossa grandeza e dilatai as fronteiras da nação. Senhor, na tribulação, nós vos buscamos e clamamos a vós na angústia em que vosso castigo nos abate. Como uma mulher grávida, prestes a dar à luz, se retorce e grita em suas dores, assim estamos diante de vós, Senhor. Nós concebemos e sofremos para dar à luz ao vento, sem poder dar a salvação à nossa terra. Não nasceram novos habitantes no mundo. Que os vossos mortos revivam, que seus cadáveres ressuscitem, que despertem e cantem aqueles que jazem sepultos, porque vosso orvalho é um orvalho de luz e a terra restituirá o dia às sombras. Vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha atrás de ti as portas, esconde-te por alguns instantes até que a cólera passe, porque o Senhor vai sair de sua morada para punir os crimes dos habitantes da terra, porque a terra fará brotar o sangue que ela bebeu e não ocultará mais os corpos dos assassinados. Muito bem, vamos lá. Então, lembrando que nós estamos no Apocalipse de Isaías, a linguagem Apocalipse é toda cifrada, toda simbólica, né? Usa-se símbolos para trazer uma verdade e para trazer-nos um oráculo. Então, já lhe disse que a linguagem Apocalipse ela é muito ligada à questão da destruição, à questão do fim dos tempos, da questão do julgamento, né? Mas usando linguagem bastante cifrada. Por isso, bastante simbólica. Por isso, eu faço questão de ir explicando aí alguns versículos para que não fiquem tão dispersos. O que esse cântico é? Eu disse que esse cântico é o chamado cântico da cidade forte. Olha, a cidade forte aqui está na cara que é Jerusalém. O cântico da cidade forte. Esse cântico da cidade forte, ele está ligado, muito ligado, ao capítulo anterior, ao capítulo 25, que é um cântico de vitória. Lembra quando nós lemos o capítulo 25? O capítulo 25 era uma grande oração, um grande cântico de vitória. Nós temos nesse capítulo 26 o cântico de ação de graças pela cidade forte. Cidade forte é Jerusalém. É Jerusalém. E é uma grande ode, né, a Jerusalém, a cidade forte, a cidade que é forte por causa da morada do Senhor que ali está, ok? Então é importante lembrar disso. Está falando aqui da cidade. Enquanto fala da cidade forte de Jerusalém, o texto ele traz para a gente sempre as cidades arrogantes que foram destruídas, as pessoas soberbas que encontraram a perdição, né? E lembrando que Deus fez uma escolha muito direta e muito clara, escolhendo a cidade de Jerusalém, a cidade forte, né? Como o seu lugar de morada, tá bom? Então, nesse contexto, Isaías fala e traz para a gente Jerusalém como uma grande cidade, até em oposição às outras cidades que não são tão bem consideradas aqui. Até em oposição a Samaria, que é do norte, em oposição a Moabe, né? Um monte de coisa. A cidade forte aqui é Jerusalém, tá? Veja aqui, versículo 1. Naquele tempo será cantado este cântico na terra de Judá. Nós vimos uma cidade forte, em que se pôs por proteção muro e antemuro. Muito bem, que cidade forte é essa na terra de Judá? É claro que é Jerusalém, né? As cidades ali eram todas também muradas. Jerusalém também era murado. Laquish era uma cidade que tinha 2 muros, né? Mas Jerusalém era uma cidade também murada. Mas é uma cidade forte não por causa da fortaleza física de muro de pedra. Aqui o profeta quer dizer que ela é forte porque ela é morada realmente do Senhor, tá bom? Versículo 5, vamos lá. Versículo 5 para a gente entender aqui, ó. Ele derrubou os que habitavam nas alturas e destruiu a cidade soberba, derrubou-a por terra e ao nível do chão reduziu. Ele derrubou os que habitavam nas alturas. Esse termo aqui, os que habitavam nas alturas, significa os arrogantes, aqueles que querem se colocar acima dos outros.
E na verdade aqui é uma alusão muito clara a algumas cidades chamadas soberbas, né? Os israelitas, eles tinham sempre a impressão que Moabe era uma cidade muito orgulhosa, muito soberba, né? Então talvez, e também achavam Samaria uma cidade muito orgulhosa também. Então fala aqui, ele derrubou os que habitavam nas alturas, aqueles que eram soberbos, que se achavam acima dos outros, né? No versículo 10, há uma alusão bem mais clara a Samaria aqui, ó. Olha aqui, ó. Porém, se perdoar o ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão, ele se entregará ao mal e não verá a majestade do Senhor. Isso aqui é uma alusão a Samaria. Na terra da retidão, ou seja, todo Israel, tanto o norte quanto o sul, é uma terra da retidão. Mas na terra da retidão, aquela cidade se entregou ao mal. Por que se entregou ao mal? Lá em Samaria fizeram aqueles montes para se adorar o Senhor, mesmo que seja para adorar o Deus verdadeiro, mas era proibido. Ou seja, o único lugar que se podia fazer sacrifício era no templo de Jerusalém, ali em Judá. Lá em Samaria eles fizeram em 2 lugares, Monte Ebal, Monte Garizim, fizeram lugares para se sacrificar, fazer sacrifícios, e isso era errado. Então, é uma alusão a Samaria. Versículo 13 aqui, versículo 13. Veja só. Senhor nosso Deus, outros senhores além de vós nos têm dominado, mas não queremos reconhecer outros senão vós. Vamos lá. Isso aqui fala dos soberanos estrangeiros e dos seus deuses, né? Então fala assim, Senhor nosso Deus, outros senhores além de vós nos têm dominado. Então, outros deuses têm querido ser nossos deuses, mas nós não queremos reconhecer senão somente a vós. Então fala dos soberanos estrangeiros que têm tentado dominar o povo e impor seus deuses. Mas aqui Isaías continua firme dizendo, nós não aceitamos outro Deus que não seja vós. Né? Versículo 14, aqui uma coisa interessante, só para entender aqui, os mortos não reviverão, as sombras não ressuscitarão, porque vós os castigastes e destruístes, e apagastes até a sua memória. Na verdade, aqui, Isaías não está falando que não vai haver ressurreição, nada disso. Ele está citando aqui o Deus Baal. Isso aqui é uma alusão ao Deus Baal. Por quê? O Baal era o Deus dos cananeus, né? Deus cananeu. Os cananeus acreditavam que Baal, o Deus deles, quando chegava no tempo da seca, ele morria. Ele morria. Era uma coisa mais ou menos parecida com os gregos, com Adonis, né? Mas tudo bem, vamos lá. O Baal morria. Aí quando chegava o tempo de chuva, Baal ressuscitava. Chegava a seca, Baal morria. Chegava o tempo de chuva, Baal ressuscitava. Por isso que Isaías fala, os mortos não reviverão, as sombras não ressuscitarão, porque vós o castigaste, destruíste e apagaste a sua memória. Ou seja, nada disso é verdade, nada desse Baal vai ressuscitar, morrer, isso não existe, né? É uma alusão clara ao Deus Baal. No versículo 19, a gente está terminando já aqui, ó. No versículo 19, aí fala, como ele acredita na ressurreição, que os vossos mortos revivam, que seus cadáveres ressuscitem, né? Que despertem e cantem aqueles que jazem sepultos, porque vosso orvalho é um orvalho de luz, e a terra restituirá o dia da sombra. Orvalho de luz é uma expressão muito interessante. Orvalho de luz, ou pode ser orvalho de aurora, né? Orvalho, gente, por quê? Orvalho e luz são símbolos da vida e do poder vivificante de Deus. Orvalho e luz, poder da vida, são símbolos da vida. O orvalho sempre simboliza a vida, né? A vida que renasce, a vida que está ali. E a luz é o poder vivificante de Deus. Então, Deus sim ressuscita, Deus sim verdadeiro dá vida àquilo que é morto. Tá bom? E no versículo 20, só para entender essa expressão, olha aqui. Vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha atrás de ti as portas, esconde-te por alguns instantes até que a cólera passe.
é muito importante lembrar por que o Isaías fala isso. Primeiro, essa expressão, assim, olha, vamos entrar e fechar a porta, lembra muito quando Noé colocou todo mundo dentro da arca e foi lá e fechou a porta e aqueles que estavam dentro da arca foram salvos. Mas lembra um outro fato. Quando no Egito o anjo exterminador passou na noite da Páscoa, né? O anjo exterminador passou, todos ficaram dentro de casa, não podiam sair, passaram o sangue do cordeiro no umbral da porta e ficaram fechadinhos dentro de casa, para que o anjo exterminador, ao passar e ver a marca do sangue, não entrasse para matar quem estivesse lá dentro, tá bom? Por isso, preste atenção, por isso era um costume que na Páscoa, quando fosse celebrada a Páscoa pela noite, ninguém poderia sair de casa, ou seja, todo mundo tinha que ficar dentro de casa, com as portas fechadas, celebrando a Páscoa ali. Isso lembrava então que a Isaías diz: vai, meu povo, entra na tua casa, fecha a porta, porque Deus vai salvar você que está aí, fechado, e vai reconhecer você para que você seja salvo. É uma linguagem apocalíptica, como eu disse, é Isaías tentando chamar a atenção do povo para a fidelidade e, sobretudo, mostrando a diferença da cidade de Jerusalém com as outras cidades que são soberbas e pecadoras. Et crutim domini, fugit partes adversae, vite teleo detribiuda, radix Davide. Aleluia.